Olá pessoal, Ivo Maropo de novo, e eu gostaria de hoje falar sobre um assunto que novamente, para variar, pode parecer insuspeito numa primeira vista, mas eu acho que numa segunda inspeção ele é bem mais interessante do que ele parece ser, que é o que tem ocorrido nas escolas, Brasil afora, chamado desafio da rasteira, que eu fiquei sabendo apenas alguns dias atrás, mas que me despertou uma certa curiosidade. Bom, para quem não sabe, eu não sabia até pouco tempo atrás, esse desafio consiste em duas pessoas, dois adolescentes, que ficam cada um numa ponta, convidam um amigo para ficar no meio e dizem que vão fazer alguma coisa com os três pulando ao mesmo tempo. Só que os dois que elaboram a brincadeira, o que estão na extremidade, nas pontas, não pulam e só quem pula é quem está no meio. E ao pular, os dois que elaboraram a brincadeira, que ficaram na ponta, são três pessoas no total, aplicam-lhe uma rasteira, e a pessoa cai repentinamente para trás, com grande risco de bater com a cabeça no chão. Inclusive já houve uma vítima fatal, um traumatismo craniano de uma menina, acho que tinha uns 15, 16 anos, algo desse tipo, recentemente, certo? E também há uma variação dessa brincadeira, cujo vídeo eu cheguei a ver recentemente. Que vem um colega, entre aspas, um colega, uma colega por trás da pessoa, lhe joga um pano, uma camisa, enfim, e lhe puxa pelos pés. A pessoa tende, obviamente, a cair para frente, Só que é uma variação, digamos, mais salutar, porque você não está pulando, não está no ar, não existe aquela altura maior para um tombo no chão, e você cai para frente ao invés de cair para trás. Ainda assim, é uma coisa que me chama muito a atenção. É claro que numa primeira inspeção, à primeira vista, a gente pode achar que é apenas mais uma brincadeira sem graça de adolescentes que estão com os hormônios em ebulição, que estão naquela fase difícil, entre a responsabilidade e a irresponsabilidade, que é a adolescência, entre a infância e a vida adulta, Enfim, mas eu acho que é um pouco mais grave do que isso, Porque eu sou da geração anos 80 e 90, estudei em colégios questionáveis, questionáveis, dentre os quais o QI 140, que não tinha uma fama muito boa na época, Em contraste ao QI da Epitácio, que era uma versão mais civilizada, digamos assim, o QI 140 era mais da maloqueiragem, digamos assim, Tinha muita bagunça, muita baderna, briga, etc. E mesmo estudando 4 anos lá, eu nunca me deparei com algo parecido, Então, o que deveria ter acontecido nos tempos politicamente incorretos, dos anos 80, 90, enfim, não acontecia, Que eram brincadeiras desse tipo que parece totalmente desprovidas de empatia, de qualquer consideração mínima com o próximo, Bom, naqueles tempos, nos anos 90, que é onde eu frequentei o QI 140, passei 4 anos lá, da quinta à oitava série, muita coisa acontecia. O seu lanche era roubado, você levava pancada, xingamento, isso era cotidiano, tá? Mas nenhuma brincadeira onde a sua vida estava em risco, claramente em risco. Nada parecido com isso, tá? E eu desconfio que essa brincadeira, desse desafio da rasteira, não seja nesse sentido algo inocente, insuspeito, algo, uma espécie de variação de mau gosto da explosão de hormônios da adolescência. Nós tínhamos as nossas brincadeiras de mau gosto, essa geração atual tem a sua própria, e do mesmo jeito que algumas brincadeiras nos chocavam naquela época, na nossa época atual nós temos outras brincadeiras que nos chocam, mas não é bem assim. Como eu já falei, eu jamais testemunhei uma brincadeira que dirá sistemática como essa, onde a vida do seu colega está obviamente em risco, porque se você o faz pular
ele aplica uma rasteira por trás, né? Ele cai de uma grande altura, potencialmente com a cabeça, diretamente com a cabeça no chão, né? Isso, obviamente, incorre em risco de traumatismo e morte, né? Como já aconteceu. Bom, eu acho que esse desafio da rasteira, ele reflete o que se pode chamar de um sintoma do retorno do reprimido, né? Do qual Freud já tratou bastante, enfim, na sua análise, né? Basicamente, qual é a moral da história? É a seguinte: eu desconfio que essas brincadeiras crescem à proporção de como também cresce a correção política, né? Porque a correção política faz o quê? Ela reprime a partir de fora, ela é uma imposição, né, corretiva. Então, o que ela acontece? O que ela causa? Ela causa uma repressão a partir de fora. E o que é simplesmente reprimido tende a retornar violentamente depois, né? Não é algo que você resolve através da reflexão, do diálogo, você apenas reprime, né, por uma imposição externa. Isso tende a retornar depois, né, violentamente, que é o retorno do reprimido em Freud. E eu acho que nós estamos vendo exatamente isso, né, com essa brincadeira absolutamente sem graça e ausente de qualquer sinal de empatia pelo próximo, né? Que ele aplicar essa rasteira e simplesmente sair rindo sem nenhum constrangimento. Você arriscou a vida do seu colega, né? Explicitamente, mas isso não lhe causa nenhuma espécie. Você ri como se nada houvesse acontecido. Então isso me causou uma espécie, né? Uma surpresa, uma estupefação em relação aos meus tempos vividos de adolescente, né? Que naqueles tempos politicamente corretos, onde havia sexismo, racismo, né? Ainda assim isso acontecia com um mínimo de solidariedade. Existia brincadeira, né? Você sacaneava o seu amigo, que tinha características próprias, diferentes de você, o seu amigo lhe sacaneava de volta, e implícito a isso existia um espírito de camaradagem, de solidariedade universal, digamos assim, extremamente, né? Na violência mútua, né? E com a repressão atual, né, com a crescente repressão atual do politicamente correto, isso tende a se tornar recôndito, digamos assim, de forma ressentida, né? Você tende a camuflar o ódio e o ressentimento que ainda estão lá, né? E você redireciona, você tenta reprimir, mas eles tendem a explodir depois, no retorno do reprimido, como eu já falei, né, de Freud. Então eu acho que a gente está vendo justamente isso, tá? É o retorno do reprimido, do que falhou, do que é falso, nessa correção política extrema que a gente vive hoje, crescente, onde a gente não pode fazer nada, basicamente, né? Onde tudo é ilegal, onde o outro está sempre em consideração, onde a gente sempre tenta cercear a nossa liberdade termina onde começa do outro, toda aquela história, né? Levada à enésima potência que a gente tem hoje em dia. Então eu creio que a gente já está pagando esse preço, né? Porque por mais que a gente tente que seja compreensível esse progressismo, né, de ideias, onde a gente respeita o outro, as diferenças, as minorias, etc. Tudo isso é muito importante, né? Mas existe sempre um adiantamento afoito, afobado da lei, né, que tenta reprimir a partir de fora via imposição externa e direta, né? Existe sempre um descompasso, uma lacuna temporal, né? Existe sempre um adiantamento, que é sentido como uma repressão externa pela qual você pagará um preço depois. Eu acho que a gente está começando a pagar o preço agora, né? Inclusive com essas coincidências paradoxais, né? Entre a imensa correção política atual e essa tendência desbocada atual da esfera pública, né? Onde o presidente fala horrores de forma totalmente, né, despreocupada e por aí vai. Então a gente tem essa estranha coincidência, né? Em que tudo nos causa espécie, né? Tudo é proibido e ao mesmo tempo tudo é permitido, né? Onde os piores horrores são pronunciados publicamente. A gente vê isso em Trump, né, nos Estados Unidos, em Bolsonaro, no Brasil. A gente vê algo parecido em Putin também, a sua própria maneira, como eu já falei, né, e por aí afora. Isso é uma tendência global e crescente, certo?
Então esse vídeo foi para a gente estar consciente desses paradoxos, né? Da correção política, que reprime aqui e depois paga num retorno explosivo e violento mais tarde acolá, né? Eu acho que é justamente isso que tem acontecido nesse desafio da rasteira que a gente tem visto nas escolas Brasil afora recentemente, tá? Eu acredito que ele é um sintoma justamente disso, do que é falso, do que é fake, do que é limitado, né, e do que é contraproducente nessa afobação de tornar tudo proibido, né, do politicamente correto atual, tá? E novamente falando, não é que a gente deva ser racista, sexista e por aí vai, né? Mas é um problema, porque nós proibimos através da lei, mas ainda assim permanecemos os mesmos humanos falhos e excessivos de sempre, né? Eu não acredito em nenhuma evolução teleológica da história, por exemplo, né? Onde existe uma linha, uma tendência retilínea de melhora progressiva, sempre melhora, melhora moral, até que a gente vai se tornar espíritos puros, energia pura, né? Sem nenhuma mácula moral, seres elevados espiritualmente, e não haverá mais retrocesso. Não é bem assim que acontece, né? A história é repleta de retrocessos. A gente ganha aqui e perde acolá, né? Ganha uma guerra e perde uma batalha, ou ganha uma batalha e perde uma guerra, e por aí vai. A gente está vendo isso, né, com o Jair Bolsonaro, né? Inclusive o presidente já anunciou que quer que o seu ideal cultural para o Brasil é retrocedê-lo em 50 anos. Ele já é conhecida essa fala sua. Ou seja, por coincidência, né, Bolsonaro visualiza no Brasil um retorno à época onde estávamos em plena ditadura militar, nos anos 70, né, de 60 para 70. Né? Inclusive depois do AI-5, né? Do ato institucional número 5, que enrijeceu ainda mais a ditadura, né? Tornou tudo mais claustrofóbico e repressivo, né? Então esse é um vídeo para a gente começar a refletir, né, esses paradoxos, que não é tão simples assim, né, que sair proibindo, reprimindo, antes que isso se torne uma espontaneidade cultural, que é um problema, né, existe um preço a pagar por isso, né, do retorno do reprimido. A gente está vendo isso, ao menos essa é a minha leitura, nesses atos estranhos de violência espontânea e sistemática que se sistematizaram, né, nas escolas do Brasil, né, que me causam estupefação e me causam estupefação. Eu que sou dos anos 80 e 90 e sofri bullying, assim como vários amigos meus, sistemáticos, e ainda assim nunca vi nada parecido com esses episódios de violência, onde você diretamente e de forma impune, sem problema nenhum, coloca a vida do seu colega diretamente em risco, né? Nada desse tipo eu cheguei a presenciar na minha adolescência no QI 140, né? Então isso me causou essa reflexão e eu estou expondo aqui com vocês, tá? Dividindo com vocês, beleza? Para a gente refletir um pouco sobre isso, certo? Então é basicamente isso nesse vídeo, ok? Forte abraço.